E agora a gente vai falar sobre planejamento e relacionamento. Eu estou aqui com o Daniel, o gerente de projetos especiais do setor de materiais Unicesumar. Então, falávamos sobre a colocação de um novo funcionário para trabalhar aqui, para atuar aqui no setor. Sabemos que as pessoas são diferentes e é necessário muita inteligência emocional para lidar com esses diferentes perfis. Como acontece ou como você percebe aqui dentro, se existe ou se não existe bons relacionamentos, um coleguismo e até uma questão de empatia, de um colaborador poder auxiliar o outro em momentos de necessidade? Como são as relações de amizade no setor de produção de materiais? Rapaz, quanto maior a equipe, mais complicado é você lidar com expectativas, com diferentes mundos, diferentes situações. Mas como a gente procura levar por aqui, né? Sempre incentivando compartilhar as experiências que cada um tem. Claro, existe um direcionamento de produção para que você possa cumprir prazos e cada um assuma as suas frentes. Mas o intuito é o resultado final e o intuito da gestão em si é você, por mais que às vezes o colaborador não entenda, que ele vai crescer em cima daquele processo por cumprir com determinada atividade naquele momento. Então a gente vem de uma experiência de criação em abrir mais os processos, né? Em sair meio que de uma vertente de produção muito direcionada e começar a explorar um pouco o que cada um pode contribuir dentro daquela vertente para sim lidar com essas expectativas com algo diferente, né? Muitas vezes é isso que é o fator motivacional do trabalho, né? A gente tem expectativas próprias, mas dentro do trabalho é legal você aprender algo diferente do que você está ali sempre apto a fazer e consegue cumprir, né? E a gestão de talentos ou a gestão de pessoas modernas, a gente pode dizer assim, fala-se bastante em gestão da diversidade. Dentro de uma mesma equipe nós temos pessoas, e é necessário que tenhamos pessoas com competências diferentes, mas que elas juntas, né, as junções dessas competências vão gerar um produto ou um serviço de qualidade para ser entregue ao cliente, para ser entregue ao consumidor. A gente tem pessoas com diferentes idades, pessoas com diferentes orientações sexuais, pessoas com diferentes religiões, pessoas com diferentes convicções políticas. Como lidar com a individualidade coletivamente, ou seja, como lidar com a diversidade dentro de um setor como esse? Existe toda uma parte teórica de análise de perfis e tratativas deles, né? A gente tem aquela análise DISC, por exemplo, onde você consegue identificar a melhor maneira entre dar um suporte a alguém que é um pouco mais inseguro, entre entrar com uma ação um pouco mais incisiva dentro daquela pessoa que é um pouco mais teimosa. Mas, no geral, é em prol do resultado. O produto final, aquele material, qual a sua contribuição em cima dele é o que importa. Então, esse direcionamento, gerenciar as expectativas de cada um é em cima do que essa pessoa espera daquele material e o que a gente tem como ideal dele. Então, no final desse processo, por mais que ocorra algum atrito ou alguma divergência, desde que ele tenha alcançado um perfil de qualidade onde todos possam contribuir de alguma forma ou saibam que ali passou por algo que a equipe muitas vezes acatou conforme aquela opinião, mesmo ele não tendo executado diretamente, é importante. E a gente está falando de pessoas, né? Quando a gente fala na teoria é bem tranquilo, mas lidar com pessoas na prática é algo bastante desafiador. Porém, a gente sabe que há pessoas que têm uma competência técnica incrível e às vezes falta um pouquinho de trato no relacionamento interpessoal. Existe orientação, um feedback, por exemplo, você tem feito um excelente trabalho, mas a gente precisa melhorar um pouquinho esse seu relacionamento com as outras pessoas. Só entre nós, já rolou isso aqui dentro? Já. Nós iniciamos um processo de feedback um pouco mais próximo, porque também era uma necessidade das pessoas, né? Ouvir. Muitas vezes quando você desempenha um bom papel, tá ok, aquilo não é dito, mas quando acontece algo de ruim, na hora você chega ali, opa, não tá legal. Mas inter-relação é uma coisa que fica um pouco mais aberta. Volta naquilo, desde que o resultado final, desde que todos estejam trabalhando em prol de um resultado comum, isso é o fator mais interessante. Enquanto você está direcionado para o trabalho, essas diferentes gerações, essas diferentes experiências vão contribuir muito nisso. E o papel da gestão é realmente entender o ponto médio disso tudo para que contribua efetivamente ali, né? Quando a gente leva muito para um lado pessoal, uma divergência, um conflito, né? A gente tem que sempre fomentar o conflito de ideias. Se o conflito passa a ser um confronto, ele se torna pessoal. Então, o conflito não é improdutivo. Ele é bom, ele faz pensar, ele faz ter diferentes abordagens.
Então, direcionando sempre para esse conflito produtivo, ok. Passando disso, aí tem que ter uma mediação, mas opa, pisou na bola, vamos devagar. A gente sabe que muitas vezes é competitivo consigo próprio, né? Você quer se superar, você quer mostrar um resultado melhor e todos querem participar, né? A gente vem de uma geração em que tudo é muito rápido, a ascensão tem que ser muito rápida, mas leva-se um tempo para ter uma maturidade empresarial e ter uma visão sistêmica e macro que a participação de cada um é importante e em determinados momentos. Nem todo mundo consegue fazer tudo a toda hora. Sim. Então, cada um tem um papel importante e a pessoa não pode se esquecer desse papel. Muitas vezes uma produção de base, de maior volume, ela consome muito, ela não é aquela que está na vitrine, mas ela é importantíssima para que você desenvolva um outro projeto de ponta. E num momento de replicar aquilo todos assumem esse projeto de ponta, né? Mas em algum momento é considerado isso. As pessoas não podem esquecer disso. Elas são importantes nesse papel. Isso que você está falando é planejamento, e planejamento é essencial em todo e qualquer setor, e aqui não vai ser diferente. Pensando nesse planejamento e sendo estratégico ao exercer esse planejamento, às vezes a gente sabe que contratamos algumas pessoas para executar determinadas funções, mas que no andar da carruagem elas podem se desviar um pouco e a gente percebe que ela teria mais chance de desenvolvimento ou que entregaria mais se ela estivesse exercendo uma outra atividade. Aí a gente está falando de movimentação de talentos ou de retenção. Para não demitir, a gente vai alocar ou realocar essas pessoas. Existe alguma história que você queira compartilhar ou que possa compartilhar de retenção ou de movimentação de talentos aqui no setor de produção de materiais? Sim, isso acontece. Quando a gente passa de um processo de estágio para contratação, já é um estudo desse perfil. A gente acompanha o desempenho e muitas vezes a habilidade com alguma ferramenta leva a uma expectativa de outro setor. Eu acho que enquanto gestor, a gente tem que pensar muito nisso, né? O que eu posso contribuir para essa carreira, para essa evolução? Porque mesmo em outra área, aquilo acaba revertendo para a instituição. E o papel que a gente tem que cumprir é nesse sentido. Começamos aqui mesmo com estágio em diagramação, em ilustração, e o colaborador estava muito atento em tendências de vídeo. E acabou surgindo uma vaga no próprio estúdio. Então, poxa, por que não direcioná-lo? Claro, faz falta na equipe até um determinado momento, é uma pessoa que você treinou, que você acompanhou, mas é uma aptidão que a gente não pode cortar. É uma coisa que te engrandece enquanto pessoa e aquela formação realmente contribui para você de outra forma. Você fica como uma referência e é muito aquele papel de contribuir mesmo, né? A gente não pode ficar muito restrito em direcionar o caminho das pessoas sem que seja uma escolha delas, porque aquilo influencia totalmente na motivação. Então, um fator colateral, por exemplo, acontece desmotivação. Não está motivado porque às vezes a própria pessoa não descobriu que aquilo que ela gosta de fazer estava um pouquinho de lado. E quando ela descobre aquilo e você incentiva, você não entra em termos de salário, porque ela gosta de fazer aquilo e ela evolui de uma maneira muito natural. Então, ter essa percepção e saber abrir mão é importante, né? A gente escutou esses dias em uma palestra que você nunca pode ser insubstituível. Você tem que ser contundente naquilo que você faz, você tem que ter qualidade, mas se você é insubstituível, você não dá lugar para outra pessoa e você não sai de uma posição que você possa crescer. Filosófico e verdadeiro isso daí. É muito importante isso, né? Ser substituível é até contraditório hoje em dia, né? Num ambiente muito competitivo. Mas a gente tem que deixar a nossa marca e saber seguir. E você falou numa coisa que é o último tópico desse episódio, que é salário, remuneração. Faz-me rir, é o que todo mundo gosta. Na hora da contratação, esse é um fator que é importante desse candidato e desse futuro funcionário saber o que ele vai receber financeiramente. Como funciona a remuneração aqui dentro? Existe uma hierarquia, existe grau de diferenciação para esses novos contratados? Sim, os primeiros níveis dentro de cada célula são tidos como auxiliares. Eles começam acompanhando um processo para aprender da produção e ao longo do tempo eles podem crescer para os níveis que não são de auxiliares, de programadores, de designers educacionais, de revisores, até chegar nos últimos níveis de liderança para assumir uma postura um pouco mais de gestão e sim ascender dali para frente para uma supervisão, uma gerência e afins. Então há essa diferenciação também para que haja um progresso, né? Sim. E esse progresso ele vem com o tempo. Muitas vezes aquela expectativa de crescimento muito rápida pode ser perigosa. Ou mesmo quando você tem uma vaga, um nível maior em que as pessoas estão aptas ali, se não há momento, se durante os feedbacks você sente uma insegurança,
perigoso para a própria pessoa, às vezes ela mesma não percebeu que aquilo pode culminar numa situação ruim. Claro, vai muito do desempenho de cada um, vai muito dessa garra de cada um em querer se superar e mostrar um bom papel em um nível acima. Mas ao longo do tempo a gente percebe quem já naturalmente conseguiu desenvolver uma resiliência e está apto a assumir uma responsabilidade maior. Muito obrigado por enquanto. A gente faz uma pausa aqui e no próximo capítulo a gente vai falar sobre liderança. Eu espero você.